Muito bem, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 14 de junho de 2023, e estamos na lição, na sessão de número 13 do ano de 2023. Estamos estudando o capítulo 25, que trata das evocações. E estamos naquela série de perguntas, não são poucas, são muitas, que Kardec faz aos espíritos, sobre perguntas sobre as evocações. Então, Kardec faz as colocações dele. Numa evocação, o que pode, o que não pode, ou pode falar nisso, não pode, enfim, ele explora esse tema com tamanha propriedade que a gente percebe o quanto tem de verdadeiro até os dias de hoje. Não mudou nada. Ou seja, tudo que a gente pode ter avançado uma coisinha ou outra, modificado, mas no sentido assim, do tratamento com os espíritos, tudo, mas o tipo de manifestação, aquilo que os espíritos falam, para que ele se ilustre, ele se eduque sobre isso e transmita a nós, é a mesma coisa. Então, é realmente de um valor muito grande. Então, nós já começamos perguntas e estamos no número 11. É que pergunta aos espíritos: será inconveniente evocar espíritos inferiores e terá de temer que eles dominem o evocador? Olha que pergunta interessante. É como se a gente fosse convidar para casa um marginal que fosse assim temido por todo mundo. Então, nós podemos fazer isso, podemos trazer um marginal, né? Eles podem, existe possibilidade que eles dominem, que esse marginal domine a pessoa que convidou? É mais ou menos isso, fazendo um paralelo, né? Então ele pergunta: é inconveniente evocar espíritos inferiores, né? E podemos temer que eles dominem o evocador? Aí os espíritos falam: olha, eles só dominam os que se deixam dominar. E isso leva a gente, por experiência e por estudo e pela prática que a gente vai tendo ao longo do tempo, que os espíritos temem e respeitam a moral do evocador, uma moral elevada. Se o evocador ele realmente tem uma moral ilibada, reta, né? Assim, a toda prova, ele pode conversar com qualquer tipo de espírito, né? E se necessário evocar um espírito, ele vai evocar e vai ter sucesso, não vai se deixar dominar. A única coisa que um espírito respeita é a moral do médium, a moral do evocador, a moral das pessoas que estão reunidas. Não importa o número, pode ser meia dúzia, pode ser 50 pessoas. Se a moral do grupo for elevada, os espíritos respeitam. Quem for assistido por espíritos bons, nada tem a temer, porque se impõe aos espíritos inferiores, e não estes, os espíritos inferiores, se impõem sobre os superiores, né? Então, uma moral elevada, que atrai espíritos elevados, vai ter sucesso essa reunião. Não há o que temer. Os médiuns, quando sós, principalmente quando iniciantes, devem evitar esse tipo de evocações. E é uma verdade. Aliás, o médium, sozinho, sem nenhuma assistência, não é interessante que ele dê uma comunicação, que ele faça uma evocação. Não é, principalmente no caso dos iniciantes, como diz aqui. Então, tem que ter uma assistência de alguém que possa fazer, assim, intermediar, conversar, né? E controlar aquela comunicação. É por isso que se fala, dá para fazer reunião virtual, cada um na sua casa, e o dialogador na casa dele, e aí por internet fazer uma reunião mediúnica? Não é aconselhável, porque se houver uma necessidade assim, porque um médium está desequilibrado, vem um espírito um pouco mais assim, afoito, né, na maneira de falar, tudo, então é melhor que seja
próximo. Uma reunião mediúnica aconselha-se que seja uma reunião assim, presencial, e não cada um num canto do mundo, né? Que hoje é possível cada um num país se comunicar com uma reunião. Então, numa reunião mediúnica não se aconselha. Aliás, roga-se para que não aconteça mesmo, né? E aí ele fala, dá uma olhada na questão 278, né? Vamos lembrar que nós estamos na 282, já passamos. Então, como a gente apresenta em azul, é porque já foi, né? 278. Importante questão se apresenta aqui, a saber se é inconveniente ou não evocar espíritos maus. Ele está tratando desse assunto. E Kardec fala, dá uma olhada, não falamos sobre isso, mas vamos reforçar, dá uma olhada lá. Isso depende do fim que se propõe e da independência que se pode ter em relação a eles. Independência, isso é muito importante. Nós vamos entender melhor ao longo dessa questão, tá? dessa questão de Kardec. Não há inconveniente quando se faz a evocação com um fim sério. Então, a primeira coisa, tem que ter um fim sério. Já estudamos isso, já falamos isso, né? Instrutivo e tendo em vista melhorar-se. Se é a bem de todos, se é a bem da melhoria, se é um fim, se tem um fim sério, então pode-se sim evocar o espírito mal. Os problemas, que tem seus problemas de inferioridade. Pelo contrário, é muito grande o inconveniente quando se faz por mera curiosidade ou diversão. Então, não se faz uma evocação por curiosidade, por diversão. Ou se a gente se coloca sob a sua dependência, pedindo-lhes algum serviço. Isso que ele fala de dependência ou de independência. O evocador, os médiuns, se vincularem ao espírito numa troca de favores. Eu evoco você tal, faz isso para mim, que eu faço alguma coisa para você. Aí cria-se uma dependência. É muito comum, isso é mais comum do que quem não tem assim, a familiaridade com isso pode não imaginar, mas aqueles que têm sabem o quanto é comum um espírito chegar e começar a fazer propostas. Olha, eu posso te trazer benefícios materiais, benefícios de saúde, posso encher a casa de gente, a casa espírita. Olha, basta que você venha para o meu lado, que faça uma coisa aqui, outra ali, né? A gente não pode absolutamente criar essa dependência, porque aí a casa cai. Aí é muito difícil depois se desvincular, né? Ficar independente desses espíritos. Os espíritos bons, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes foi pedido, com a ressalva de punir severamente mais tarde o temerário que ousou invocar o seu auxílio, considerando-os mais poderosos que Deus. E não tem. Então, se a gente acha que tem espírito que está acima de Deus, que pode resolver os problemas da gente, esquece, não é isso, né? A gente vai estar, é como se encontrasse uma pessoa pela primeira vez e desse para ela toda a autoridade, toda a autonomia para fazer o que quiser sobre a vida da gente. A gente nem conhece a pessoa, acabou de conhecer. O espírito é a mesma coisa. Não são mais que homens que já viveram aqui e já tiveram o desenvolvimento de certas artimanhas, certa maldade, podem se utilizar disso. Então, não é um espírito elevado, não vamos nos meter a criar dependência deles, né? Será vã a intenção de aplicar no bem o pedido de despedir o servidor após o serviço prestado. Então, não dá, né? Então, uma vez que é atendido, já dispensa. Então, os espíritos bons não se prestam a esse tipo de coisa.
esse mesmo serviço solicitado, por menor que seja, representa um verdadeiro pacto firmado com os espíritos maus. E estes não largam facilmente a presa. Então, é isso. É vender a alma, né? E a maneira de falar, né? Vender a alma. Ficar dependente do espírito. E tem gente que faz isso com a maior naturalidade e não sabe onde está se metendo. Então, não vamos fazer isso. É um espírito. Que tipo de espírito que é? Qual que é a intenção dele? E se nós temos uma moral elevada, ele não vai conseguir nos enrolar, porque ele teme isso. Aí, nessa mesma que eu falo, dá uma olhada lá na 212, que é mais para trás ainda, né? 212. Se o médium deve evitar ir, sem querer, na dependência de espíritos maus, mais ainda deve evitar de entregar-se voluntariamente a eles. Então, não vamos fazer pacto com esses espíritos. Porque depois, para dispensar eles, não é fácil. Não é fácil mesmo. Eles entram na vida da gente e querem dominar. Uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convier. Então, é uma necessidade, por algum motivo, de receber mensagem, porque aqui ele está falando de uma época onde o médium escrevia, não tinha tanto a psicofonia assim divulgada, assim tão espalhada como é hoje. Hoje tem menos médiums escreventes do que médiums psicofônicos que falam o que o espírito está transmitindo. Antes, na época de Kardec, em boa parte do tempo, era através da escrita. O que o espírito queria dizer era através da escrita, que já foi uma evolução em relação, por exemplo, àqueles espíritos que faziam sons, né? Ou tinham mesas, cadeiras, ou faziam aquilo lá, tudo, né? Movimentos de objetos. E aí as pessoas iam falando a letra A, B, C, D. Aí quando dava uma batida na letra D, aí a pessoa escrevia D. Aí depois começava A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ah, bateu no I, então agora é o I. Então, depois do D foi o I. E isso levava um tempão, até que finalmente se utilizou um cestinho amarrado uma caneta, punha o dedo em cima e mexia e escrevia, saía escrevendo, aquele cestinho escrevia, né? Através da caneta, é claro. E então foi uma evolução. Passou mais um tempo, a mão do médium tomava diretamente a caneta e escrevia. Então, mais uma evolução ainda. E era o momento que Kardec, quando colocou isso, ele falou a respeito dessa habilidade, né, do médium escrever direto. Então, aí ele falava, escrever. Então, uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convier. Então, pode ser um livro hoje. Não, o espírito quer que eu escreva um livro. Eu vou escrever. Nossa, imagina, um espírito, vou escrever um livro, vou escritor, e vai lá e escreve um monte de bobagem, ou escreve coisas que sabidamente não tem nenhum teor educativo, que vem assim né, desenvolver a moral de alguém, e aí, mas a pessoa está escrevendo, para ela é importante, então, e não vê que está sendo objeto de um domínio do espírito. Então, mas não se pede impunemente assistência, seja para quem for, de um espírito mau que pode exigir pagamento muito caro dos seus serviços. E aí fica aquela dependência, invade a vida da gente e cria-se um vínculo, a pessoa fica a verdadeira escrava desse espírito, né? Então, de forma até voluntária. Ele quis isso. E talvez depois, quando quisesse se desvencilhar desse espírito, não consegue, né? Então,
é muito importante que tenha critério nas relações com os espíritos. Espírito bom nos ajuda para o bem, né? Então, e agora, mais para frente, agora a gente vai ver como que a gente busca, numa reunião, fazer algo sério, né? Então, vamos lá. Kardec faz mais uma pergunta aqui, né? De número 12. Há algumas disposições especiais para as evocações? Então, tem algum jeito, tem algum segredo? O que que faz, né? O que que você sugere, ele falando para os espíritos, que a gente faça para que a gente faça as evocações? Os espíritos falam, a disposição principal é a do recolhimento. O recolhimento, nós podemos falar, podemos colocar um sinônimo aqui, prece, pensamento elevado, pensamento voltado para o bem. Isso é recolhimento. Quando se deseja a comunicação de espíritos sérios. Então, a pessoa se prepara, vai começar uma reunião, vai haver uma evocação. Então, as pessoas se recolhem em pensamento, em preces, em sentimentos. Não tem uma reunião, pelo menos que eu conheça, que eu participe, e conheço muita gente que usa do mesmo princípio, né? Não tem uma reunião que não comece com uma prece, rogando a permissão de Jesus, rogando a participação de espíritos elevados para que tudo corra bem, para que seja uma reunião útil, voltada para o bem. Então, esse é o recolhimento, é esse início, né? E aí ele continua, com fé e o desejo do bem, a maior capacidade, né? Existe maior capacidade para se evocar espíritos superiores. Espírito superior não vem em reunião de brincadeira, de curiosidade, de passatempo. Eles têm mais o que fazer. Quem vem para esse tipo de reunião é espírito que não tem o que fazer. É espírito que se diverte com as pessoas que estão reunidas. É como se a gente fosse tratar de um assunto sério num bar, onde o assunto que se trata não tem a mínima seriedade, onde já tem gente já embriagado lá. Que tipo de conversa que vai dar para falar ali? Nada sério. Ao passo que, precisamos fazer uma reunião séria, trazemos pessoas sérias, sóbrias, né, que venham contribuir com aquilo. Ao elevar a alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, a gente se identifica com os espíritos bons, entra em sintonia com os espíritos bons e os dispõe a se manifestarem. Então, é muito comum espíritos bons, não precisam nem ser superiores, mas espíritos bem intencionados, que estão trabalhando junto ali naquela reunião, vêm e se manifestam, né? Então, essa é a disposição especial para as evocações, o recolhimento, a prece, a sintonia com o bem, e principalmente com Jesus. A 13ª, a fé é necessária para as evocações? Precisa ter fé, né? Eles falam, sim, a fé em Deus é necessária. Quanto ao mais, a fé se desenvolverá com o desejo do bem e a intenção de instruir-se. Então, tem fé em Deus e depois vai praticando, vai ali e a fé vai continuando se desenvolvendo, porque o objetivo é o bem, o desejo é para o bem. E a intenção é de instruir-se. Então, Kardec ele está falando aqui, quando ele fala isso aí, e depois ele passa para a gente e fala, olha, essa é a resposta dos espíritos. Como se ele falasse, sejam como eu, façam como eu, busquem a intenção de instruírem-se. Essa é a mensagem que está embutida nessa resposta dos espíritos. A 14ª, reunidos pela unidade de pensamentos,
intenções, os homens se tornam mais fortes para evocar os espíritos. Olha só, pensamento unido, intenção, boa intenção, né? No caso aí, que tá, né, subentende-se aí, daqueles que estão reunidos, isso fortalece a evocação dos espíritos. Os espíritos respondem: quando todos se reúnem pela caridade e para o bem, consegue grandes coisas. Caridade e o bem. Aí tem resultado. Nada é mais nocivo para o êxito das evocações do que a divergência de pensamentos. Então, estamos numa reunião mediúnica, todos têm que estar pensando com o pensamento presente ali naquela reunião, e não pensando na conta que tem que pagar, outro no que tem que cozinhar amanhã, outro que tem que fazer no trabalho, né, profissional, outro pensando na promoção que ele vai ter, ou que ele teve, né? Outro no problema que ele tem para resolver. Se cada um tiver virado para um canto diferente, uma direção diferente, não há união de pensamentos. Então, não vai sair boa coisa dali também. Então, quando se propõe assim, a se reunir, né, um grupo se reunir, né, numa reunião mediúnica, todos têm que estar em sintonia, buscando essa unidade de pensamento. É como se fosse uma pessoa só. É muito comum o evocador, o dirigente, o dialogador lembrar isso do grupo. Vem e lembra: olha, vamos manter os pensamentos, não vamos devagar, vamos voltar o pensamento para cá, vamos nos concentrar, vibre em benefício daquele que está dando a comunicação, do médium que está dando a comunicação, do espírito que está se comunicando. Aí está todo mundo junto. Como dizem aqui nos Estados Unidos, está todo mundo na mesma página, né? Então, essa é a postura que nós devemos ter, né? A de número 15. É útil o hábito de formar corrente, dando-se as mãos por alguns minutos no começo das reuniões? Então, tem gente que dá as mãos, né? E aí? Isso funciona? É útil? Né? No espiritualismo, né, que é uma outra filosofia, uma outra doutrina, né, as pessoas põem a mão na mesa e tocam-se pelo menos no início, né, até onde eu conheço de história. Atualmente eu não sei, eu não conheço, mas muito provavelmente é o que acontece. As pessoas põem a mão na mesa e a outra vizinha toca o dedo mínimo um no outro, né, e forma essa corrente, né? Então, eles têm isso por hábito, ou tinha por hábito, né? Estou falando que eu fui pesquisar e ler na história do espiritualismo. Inclusive, é uma história muito interessante. Um dos livros que trata disso é Arthur Conan Doyle, né? O Conan Doyle, que é aquele que escreveu Sherlock Holmes, né? Ele era médico, né? E escritor e também espírita, né? Então, pergunta que Kardec fala: é importante se dar as mãos? Ele fala: a corrente, os espíritos dizem, a corrente é um meio material que não produz a união entre vós se ela não existir nos pensamentos. Então, não adianta dar as mãos se o pensamento, cada um está num canto, né? Agora, se dar as mãos e o pensamento está tudo voltado, e se der as mãos é um fator de união maior ainda, um reforço para os pensamentos, não tem problema. Mas dar as mãos e não ter união de pensamento é o mesmo que nada. Não é isso que vai ajudar. Como ele fala, é um meio material, né? Mais eficaz que essas coisas é a união num pensamento comum, apelando cada qual para os espíritos bons. Então, cada um individualmente está pensando em pedir para um espírito bom, independente se está de mãos dadas ou não.
o que funciona é isso, a união num pensamento comum. Não sabeis o que poderia obter numa reunião séria da qual se houvesse afastado o sentimento de orgulho e de personalismo, reinando um perfeito sentimento de mútua cordialidade. Então, se todos estão ali unidos em pensamentos, em sentimentos, em fraternidade, o orgulho não está cabendo ali, não está presente, nem o personalismo, não, eu quero para mim, eu sou melhor que todo mundo, né? Se não tem nada disso, a reunião corre numa harmonia impressionante, flui a reunião. Então, e isso não é fácil, mas é perfeitamente possível um grupo de médiuns terem essa união. Não tem crítica, não tem nada, né? E ali todo mundo, um confia no outro e sabe que a união dos pensamentos, dos sentimentos é que vai dar o tom para aquela reunião, vai dar segurança para aquela reunião, vai ter o sucesso do que se presta àquela reunião. Então, é isso. As mãos, isso é secundário. Se precisa disso para reforçar uma união de um pensamento que já existe, porque às vezes a gente tem essa sensação mais ainda, né, de fortalecimento. Então, em algum momento, não é nenhum pecado, não é erro fazer isso. Não tem problema nenhum. Mas se não tiver união de pensamento, né, pode se abraçar todo mundo no ombro, não vai adiantar absolutamente nada. Se mentalmente, se em forma de pensamentos, sentimentos, nós não estivermos abraçados um ao outro, uns aos outros. Número 16. É preferível fazer as evocações em dias e horas determinados? Então, tem dia, tem hora para isso? Aí os espíritos falam sim, e se possível no mesmo local. Mas eles vão explicar por quê. Nossa, que espírito exigente, os espíritos são tão exigentes. Não, eles vão dizer o que é. Os espíritos, então, comparecem mais à vontade. A vossa constância ajuda os espíritos a virem comunicar-se convosco. Hoje eu vou, amanhã não vou, na reunião, depois vai, não vai ficar esse pinga-pinga aí, esse vagalume, né? Hora acende, hora apaga. Não, é compromisso. Quando a gente se propõe a trabalhar a benefício do próximo, né? Ao bem da coletividade, enfim, fazer algo útil, uma reunião útil, séria, as pessoas comparecem com todo rigor, comparecem, se preparam para isso, porque têm responsabilidade, né? E estão ali presentes, né? Assim, todo dia da reunião, toda hora. Os espíritos contam com a gente, né? Eles têm as suas ocupações. Então, o espírito não pode vir ao nosso bel prazer. Tal dia se reúne uma hora mais cedo, outra uma hora mais tarde, ou muda para um dia diferente. Então, espera aí. Até nós temos compromisso. Vai pedir para alguém, eu preciso de ajuda, você pode estar aqui tal dia, tal hora? Não, desculpa, mas é bem no meio do meu trabalho, eu não posso largar meu trabalho para vir atender você. Não dá para a gente fazer no final de semana, não dá para a gente fazer depois do horário. Então, igualzinho, os espíritos têm compromissos, eles são sérios. Eles precisam que a gente seja responsável e assíduo. A nossa assiduidade é importante. Tal dia, tal hora, nossa presença está ali, né? Eles contam com isso. Então, têm as suas ocupações que não podem deixar de repente para a vossa satisfação pessoal. Larga tudo que está fazendo lá, coisas importantes, e vem aqui para que satisfaça a gente.
Quando digo no mesmo local, não me refiro a uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível um local consagrado às reuniões, porque o recolhimento se torna mais perfeito. Esse é o motivo de escolher um local, dia e hora das reuniões. Porque é um preparo, tanto da parte deles quanto a nossa, eles nos preparando. Então, fica tudo mais fácil, fica tudo mais, assim, eficiente. 17. Certos objetos, como medalhas e imãs, têm propriedade de atrair ou repelir os espíritos, como pretendem as pessoas? Não. As pessoas vêm com colares, vêm com assim, símbolos, vêm com talismãs, o que seja, né? Isso aí ajuda, né? Eu acho tão boa essa resposta, né? Parece que ele dá assim chega para lá, né, em Kardec. Pergunta inútil. Isso ele fala, né? Os espíritos falam, pergunta inútil, pois sabeis que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Ficais certos de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. Então, o espírito começou a pedir para vir com roupa diferente, vestido de tal maneira, usando determinados badulaques, lá, tudo. Ixi, pode acreditar que não é bom espírito. Não precisa disso, né? Isso, as pessoas, sim, podem se fixar nesses objetos, a mente e tudo, né? Isso pode, mas porque elas têm medo, porque elas têm respeito, um respeito que nem cabe, né? Porque os espíritos falaram disso aí, tá? Mas não precisa de nada disso. Não precisa. Os espíritos nos falam isso com a maior clareza. Kardec também fala, né? Não precisa disso, porque o objeto não tem nenhuma ação. Ficais certos de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs de qualquer natureza só existe na imaginação das criaturas supersticiosas. Então, a pessoa é supersticiosa, ela vai acreditar naquilo. Eu lembro que, quando minha filha era, era atleta, ela falava que sempre tinha, as atletas, cada uma tinha uma mania. Venceu o último jogo, então tinha alguma coisa que ela usava, né, ou fazia, que fez daquela vez e deu certo. Era né, uma superstição. Por exemplo, tinha gente que não trocava a meia. Não, deve ser a meia, então eu não troco. Imagine jogar uma partida inteira, como é que fica uma meia, o cheiro. Na outra, então, mais ainda. E se ganhasse, é a meia, vai para a terceira, né? Terceira partida, e assim vai. Então, não é a meia que faz ganhar, é a capacidade dos atletas, ou a deficiência dos oponentes, e não a meia, né? Estou dando um exemplo paralelo para que a gente veja isso, né? De forma, assim, para melhor fixação disso aí. A imaginação das pessoas supersticiosas é que dá valor para isso, né? Para esse tipo de coisa. 18ª. Que pensai dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e horas inconvenientes? Esses dias nós soubemos de uma mãe que foi junto com uma pessoa que falou, não, o que precisa fazer é visitar cemitério para resolver o problema do seu filho. E ela foi. Imagina um pastor com companhia espiritual, espíritos necessitados e espíritos brincalhões, que foram tudo com ela. Então, ao invés de resolver, certamente vai piorar. Isso aconteceu agora, há pouco tempo atrás, né? Que a gente escutou esse comentário. Ficamos com pena. E a única coisa que pudemos fazer foi fazer uma prece, fazer uma... A pessoa nem acredita assim, num trabalho sério espírita, né? Mas acredita nessas coisas.
Então, o que, que dá para pensar desses espíritos que levam as pessoas a esses lugares, né? Os espíritos superiores que respondem são espíritos que divertem com os que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a essas sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha além de ser mistificado, de ser enganado. Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer nos cérebros fracos. As pessoas podem realmente ter essa, sabe, se deixar dominar, porque tem cérebros fracos, são fracos de pensamentos e de opinião e de lógica, né? Na pergunta de número 19, há dias e horas mais propícias para as evocações? De noite é melhor que de dia? Fim de semana? Ou no meio da semana? Né? Nos feriados, feriados religiosos, né? Tem dias mais propícios. Os espíritos dizem, olha, para os espíritos isso é completamente indiferente, como tudo o que é material, e seria supersticioso acreditar na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador esteja menos absorvido pelas suas preocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Por que se reúne à noite, normalmente? Porque terminaram todos os compromissos. E por que se determinou aquele dia para se reunir? Porque é o dia que não tinha compromisso. As pessoas que depois do trabalho tinham repouso, tinha lá o tempo vago, era aquele dia. Então não tem nada de místico, nada de assim importante, propício. Não, é porque houve uma facilidade e a partir disso se estabeleceu. Como nós estudamos nas quartas-feiras, nesse horário, porque imagina se, não, tal hora a gente vai se reunir, não vai ser mais esse horário. Aí vai ser outro dia e vai ser outra hora. Se uma comunicação é falha, é tudo, né? Então é nisso que eles falam aí, né? Então é indiferente para o espírito. E esse era o tema que a gente tinha no dia 21 de junho, né? Nova sessão que a gente vai estar, vamos seguir com o capítulo 25 das evocações e vamos seguir com as perguntas sobre as evocações que Kardec fez. E a gente percebe o quanto são úteis, né? E como Kardec faz as perguntas bem colocadas mesmo, né? Então é isso, essa é a nossa, no dia de hoje, o que a gente fez. Que bom, Maria, ver você aí. Pode falar, aquele que quiser, tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui agora aproveitando esses minutos, temos aí cerca de 10 minutos, dá para falar bastante coisa. Oi, Luiz, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo em E paz, aí? né? Tudo em paz. Então, eu tenho uma pergunta para você. Com relação à evocação de parentes que já desencarnaram, né? Que tipo de recomendação você daria para esse tipo de evocação? E também, quais são as dificuldades para que os nossos parentes, né, que já se foram, que tipo de dificuldades que eles teriam para escutar as nossas evocações? Eu interessante essa pergunta que você está fazendo, foi respondida. Nenhum problema, eu vou dar um exemplo. A minha esposa
Pessoal, será que sou eu ou o Luiz que travou? Eu acho que ele travou, né? Aqui é o Ele Rodrigo. travou. Eu tô vendo que ficou mudo aqui para mim. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Eu acho que ele deve ter travado, deve ter caído. Luiz, você tinha travado e agora você está no mudo. A gente não ouviu nada que você falou. Isso, então agora vamos lá. Mas anteriormente, sim, né? Todo Não, estudo. a gente. Não, tudo sim. A hora que o Rodrigo fez a pergunta, na hora que você foi responder, não se ouviu mais nada. Porque caiu a internet aqui por algum motivo e eu retornei. Então, a gravação continua, mas só que vai ser em dois pedaços. Então, muito provavelmente, acabou já a gravação daquilo lá, mas não vai gravar. Bom, vamos lá, vamos seguir. Desculpa, eu estou dando explicação que nem precisaria. Então, Rodrigo, essa pergunta foi respondida já numa outra sessão de estudos. E aí, eu estava falando que a minha esposa queria me dar um presente. Esse presente era uma comunicação do meu pai, que fazia, na época, mais de 20 anos que ele tinha desencarnado, precisamente 23 anos. E aí ele era um trabalho específico de comunicação com os entes queridos. Isso é possível. É uma reunião específica para isso, uma reunião pública. As pessoas davam o nome e pediam o contato com entes queridos. E no começo da reunião, a pessoa que dava a introdução, ela falava que nem sempre os espíritos estão aptos a se comunicarem. Um dos motivos é a forte emoção. Outro motivo que não consegue se preparar, porque a mesma saudade que a gente tem, os espíritos também têm. Então, é dos dois lados, porque quando se ama, se tem saudade, quando está separado, isso é normal. Então, ou ele não tem essa estabilidade emocional, ou ele está ainda em processo de tratamento, porque desde que ele desencarnou, ele não conseguiu equilíbrio ainda físico, até para o espírito tem o físico, naturalmente, mas ele não adquiriu isso, esse equilíbrio físico e mental, né? Outra coisa, ele está muito ocupado com outras coisas e que ele não pode atender agora. E foi justamente nesse dia, nessa oportunidade, que ele não foi atender o pedido da minha mulher. Eu nem sabia que ela tinha pedido isso. E ela chegou lá e ela própria percebeu isso. Aliás, era uma reunião normal, né? E ela recebeu dele a comunicação, só ela recebeu. Eu não posso estar aí agora. Numa outra oportunidade, eu vou poder atender isso. Passou-se o tempo, aí eu fui nessa reunião e ele se comunicou. Ele estava apto, ele podia se comunicar. Então, tem uma série de fatores, Rodrigo, que podem impedir que o espírito não se comunique. Se você pegar a gravação das anteriores, não faz muito tempo, 2 ou 3 sessões atrás, nós tratamos exatamente disso. Então, o espírito, ele tem que estar realmente em condições de se comunicar com a gente. Não é nenhum pecado pedir comunicação, não é nenhum exagero de querer, não, eu estou precisando, quero isso. Não. Chico Xavier tinha uma sessão exclusiva de cartas cartas de entes desencarnados, principalmente de filhos. Então, tinha as mães que iam lá buscar notícias. A dor era tanta, né? Então, ele recebia lá cerca de 50 pessoas, se não me engano, né, naquele lugarzinho pequeno ali, e vinha
né? E as pessoas davam nome, e no meio de todo aquele grupo de 50 pessoas, tinha 10 cartas, né? Tinha que eram 10, 12 cartas que atendiam. Então, é bem menos do que aquelas 50. Mas por quê? Porque tinha justamente algum impedimento, de alguma maneira. Então, é possível sim evocar, mas tem que se entender que pode não ser atendido, porque o espírito, por algum motivo, está impedido de relatar, né? A minha mulher está lembrando que também é muito assim perigoso, né? E eu vou dizer o que representa o perigo, evocar em casa, uma reunião particular assim, que está sozinho praticamente, e chama, porque o perigo está em que um espírito mistificador venha tomar o lugar, sabe que a pessoa não pode comparecer, não é uma reunião séria, não é uma reunião que tem um lastro, né, de suporte, que nem a gente falou, toda aquela união de pensamentos, e aí vem um espírito e se faz passar por alguém, né? E eu já escutei verdadeiras barbaridades, que eu não vou nem relatar aqui agora, sobre espírito que se faz passar por outro e acaba, sabe, comprometendo a pessoa, acaba prejudicando a pessoa, né? que invocou. Ficou claro? Muito claro. Que interessante, inclusive, essa resposta. Muito, muito interessante. Obrigado. Nada, de nada. Mas se você quiser, pode ir um pouco mais atrás aí nas gravações, que nós temos tudo gravado, essas reuniões, e você vai ver que trata justamente disso, né? Luiz, eu posso acrescentar uma coisinha que veio na minha cabeça? Perfeitamente. Do que o Rodrigo disse, é uma dúvida de muitas pessoas também, eu acredito. E a Verinha falou o que eu estava pensando sobre não se fazer isso em casa. Né, só deixando claro que as evocações, quando ditas nesses estudos, são para reuniões mediúnicas, ou seja, reuniões de pessoas preparadas, estudadas, que têm o conhecimento de que está fazendo, por mais simples que seja, para passar a mensagem, se for recebida, como o Luiz colocou perfeitamente, da melhor forma, né? E como o Luiz mesmo colocou aí, né, sobre os espíritos mistificadores, ou seja, espíritos que se passam por outros, porque o médium ainda, no começo, sem muito conhecimento, estudo e educação mediúnica, ele pode acabar sendo enganado, né? O espírito dizer que é alguém e não é. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de trabalho. Por isso, ele é feito em casas espíritas, em horários específicos, em lugares específicos, como o Luiz mesmo disse, do estudo, que é interessante ter um horário, um local, que se possa fazer a repetição dos estudos e dos trabalhos, e com uma finalidade, sempre com uma finalidade maior. Porém, não nos impede, dentro de casa, sempre, né, trazer esses entes queridos que se foram por orações, por preces, e, se possível, eles podem estar presentes ali, né, num pedido de amparo, de carinho, de oração. Então, dentro de casa, a oração, ou dentro de casa não, em qualquer lugar, a oração sempre é bem-vinda, né? As evocações já são para lugares mais específicos. Olha, um outro exemplo que dá para também responder isso, e está bem de acordo com o tema de hoje, né, o estudo. Imagine, Rodrigo, você sabe que tem alguém no hospital que está precisando de um tratamento, está lá, está numa cama, está sendo tratado, está no soro, está daquele jeito lá que você sabe, impossibilitado de sair, está ali na cama, né? E você manda um recado através do telefone, liga ou manda uma mensagem e fala: não dá para você vir aqui agora? Né? A pessoa nem falar pode, nem digitar pode.
E ela preocupada ali, ela fala, puxa vida, ele está me chamando, mas eu não posso ir. Né? Aí deixa o telefone de lado, desligou, nem atendeu. Aí você vai de novo e liga. Né? Poxa, você não escutou da primeira vez minha gravação, minha mensagem? Você não pode vir aqui agora? E a pessoa está lá naquele desespero. Puxa, ele deve estar precisando de mim, mas eu estou aqui impossibilitado. Eu estou no soro, eu estou aqui tudo na cama, não posso levantar. E você fica insistindo, insistindo, insistindo. Né? Então, no plano espiritual, pode acontecer a mesma coisa. O espírito não estar em condições de atender a sua solicitação. É um dos impedimentos que podem acontecer. E você chama, 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 e fala, puxa vida, eu não posso ir lá. E sofre por poder não atender o seu chamado. Né? Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso que não se deve, né, ficar pedindo, sabe, para um ente querido. Talvez ele não esteja em condições. Nesse trabalho que eu falei, que é uma vez por mês, no primeiro domingo, se não me engano era isso, primeiro domingo, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Né? Trabalho fantástico, vinha comunicações, tanto psicofônicas, você conversava com o ente querido, como eu conversei com meu pai, né? Conversei nada. A emoção era tão grande que só ele falava, eu não conseguia falar nada. Né? E até que eu já tinha experiência com conversa com espíritos, né? Só que eu não tinha estrutura emocional para falar, eu estava totalmente desequilibrado. Imagina a emoção de falar com alguém tão querido que tinha saído da minha vida, assim, né, encarnado, 23 anos atrás. Então, não é fácil esse tipo de coisa. Tem que haver realmente o equilíbrio. Agora, imagina o espírito também, reencontrar alguém, né, que ele tem, assim, amor, né, sente falta, tudo. Então, no fazer a apresentação, a pessoa responsável pelo trabalho fala, olha, a gente pede para que nunca seja pedido assim o contato com o espírito antes de 2 anos de desencarne, porque aí acredita-se que ele já passou por todo aquele processo de reequilíbrio, ele está bem, ele já consegue se comunicar de forma tranquila. Mas, de imediato, é melhor não, porque ele pode estar em tratamento. Pô, faz 15 dias que desencarnou, eu queria tanto notícias do meu pai, da minha mãe, do meu primo, do meu tio, meu irmão. Né? Nossa, ele deve estar dormindo ainda, se restabelecendo do processo que ele passou aqui, principalmente se for um desencarne difícil, passou muito tempo na cama, né? Então, tem que dar um tempo para isso. Então, é muito importante lembrar disso, das impossibilidades. E algumas delas são realmente, assim, grandes, né? Muito obrigado, muito esclarecedor. Bom, muito bem. Nós já estamos terminando, nosso tempo aqui está realmente já finalizando, então eu finalizo a gravação agora, agradeço a todos que permaneceram nessa gravação até o final e que possamos novamente nos reencontrar na próxima sessão de estudos.